Você já se sentiu pequeno demais para enfrentar algo enorme? Davi também. Mas ele não fugiu. Antes do gigante cair, havia um menino esquecido. E essa história não começa com guerra, mas com ovelhas. Davi era o caçula, o menor, o improvável. Enquanto os irmãos estavam na guerra, ele cuidava do campo. Ele era pastor de ovelhas, sozinho nas montanhas, tocando harpa e cantando para Deus em silêncio. Enquanto Israel tremia diante do inimigo, Davi afinava a fé, não a espada. Deus já estava treinando ele. Golias surgira como o terror dos filisteus. Um guerreiro imbatível, mais de 2 metros de altura. Vestido com bronze da cabeça aos pés, zombava de Deus e do exército de Israel por 40 dias. Os soldados de Saul se escondiam. Nenhum homem ousava enfrentar aquele monstro desafiador. E foi aí que Davi chegou ao acampamento, enviado pelo pai só para levar pão aos irmãos. Mas quando ouviu o desafio do gigante, algo dentro dele acendeu. A fé falou mais alto que o medo. Ele não era soldado, não tinha armadura, mas tinha uma história de vitórias com Deus nas madrugadas. Quem é este incircunciso que ousa afrontar o exército do Deus vivo? Disse com indignação. Davi foi até o rei Saul. Todos riram, mas ele não pediu permissão. Pediu a chance de lutar. O mesmo Deus que me livrou do leão e do urso, vai me livrar desse filisteu. E assim, com apenas uma funda e 5 pedras lisas do riacho, ele desceu ao vale onde o gigante esperava. Golias riu ao ver o menino se aproximando. Chamou Davi de cão, de criança, de iludido. Mas Davi não respondeu com ofensa. Ele respondeu com fé. Você vem a mim com espada e lança. Eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos. E foi aí que o tempo pareceu parar. Todo o exército prendeu a respiração. A tensão no vale era pesada. Ninguém acreditava no que estavam vendo. Davi girou a funda e lançou uma pedra com destino certo. Curta esse vídeo, compartilhe com quem precisa de coragem e comente "Eu creio" aqui nos comentários. Siga o canal e ative as notificações para continuar recebendo essas histórias de fé. Porque até os improváveis são escolhidos. A pedra voou, e com a precisão de quem era guiado por Deus, atingiu em cheio a testa do gigante. Golias cambaleou, o riso de zombaria virou espanto. O silêncio tomou conta do vale de Elá. Davi nem hesitou, correu até o gigante caído e com a própria espada do inimigo o matou. Aquele menino franzino acabava de derrubar o maior guerreiro dos filisteus. Mas essa vitória não foi sobre carne e osso, foi a fé que venceu o medo naquele campo de batalha. Israel gritou, o exército que antes tremia agora avançava. A coragem de um reacendeu a de todos. Davi não apenas venceu Golias, ele despertou um povo inteiro. A partir dali, o nome de Davi começou a ser ouvido em todo o reino. E mesmo sem buscá-la, a fama veio como sinal da unção que carregava. As mulheres cantavam nas ruas. Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Isso acendeu a inveja do rei Saul. O mesmo rei que o acolhera agora tramava contra a sua vida. Davi passou de herói nacional a fugitivo. Viveu escondido em cavernas e desertos. E mesmo com a chance de matar Saul, Davi poupou a vida do rei. Ele sabia que a justiça pertence a Deus, não às mãos humanas. Esse coração moldado no deserto foi o que o tornaria um dos maiores reis da história. Davi era guerreiro, mas era temente. Era valente, mas era servo. E mesmo sendo ungido, ele ainda enfrentava lutas profundas, perseguições e noites solitárias. Cada batalha fora do trono o preparava para governar com sabedoria sobre ele. De pastor a guerreiro, de guerreiro a fugitivo e de fugitivo a rei. Mas o trono não veio por força, veio com tempo, dor e fidelidade. Porque quando Deus promete, ele cumpre, mas antes ele prepara. E Davi estava sendo moldado em silêncio, longe dos olhos do povo, mas bem diante dos olhos de Deus. A verdadeira vitória não foi derrubar Golias, foi permanecer fiel depois da vitória.
Curta esse vídeo, compartilhe com alguém que está sendo moldado e comente: Deus está me preparando. Siga o canal e ative as notificações para continuar recebendo histórias da Bíblia que fortalecem sua fé. Os grandes de Deus são forjados no secreto. A coroa finalmente chegou. Após anos de fuga, sofrimento e espera, Davi assumiu o trono de Israel. Ele não conquistou o reinado com armas ou ambição, mas com fidelidade, humildade e confiança. O menino pastor agora era rei, mas seu coração continuava voltado ao Senhor. Davi expandiu o território de Israel, venceu inimigos e estabeleceu Jerusalém como capital sagrada. Trouxe de volta a Arca da Aliança com danças e louvores, colocando Deus no centro da nação. Ele escrevia salmos nas madrugadas, chorava na presença de Deus, jejuava por amor ao povo. Mas nem os escolhidos estão isentos de falhas, e o rei segundo o coração de Deus também caiu. Num dia de descuido, Davi viu Batseba, desejou o que não era seu e cometeu adultério. E para esconder o erro, mandou matar Urias, o marido da mulher, um homem fiel ao seu exército. Foi um dos momentos mais sombrios na vida de Davi, mas Deus não o abandonou. O profeta Natã o confrontou com firmeza e Davi reconheceu o pecado. Não tentou se justificar, não culpou ninguém. Ele apenas se prostrou diante de Deus. Do seu arrependimento nasceu um dos salmos mais poderosos: Cria em mim um coração puro. Mesmo ferido, Davi continuou reinando com justiça. Suas lágrimas o tornaram mais humano. Ele entendeu que Deus não busca perfeição, mas sinceridade. E mesmo após tantas batalhas, seu maior legado não foi militar, foi espiritual. Deus prometeu que do trono de Davi viria um rei eterno. E séculos depois, nasceria Jesus, descendente direto daquele pastor de ovelhas. Davi morreu velho, cheio de dias, respeitado por todo o povo. Mas a sua história não termina com a sua morte. Ela ecoa em cada pessoa que confia em Deus, mesmo sem entender. Curta esse vídeo, compartilha com alguém que precisa se lembrar que Deus ainda cumpre promessas. Comente aqui embaixo: o tempo de Deus é perfeito. Siga o canal e ative o sininho. Toda quarta e todo domingo tem vídeo novo com histórias bíblicas para ouvir antes de dormir. Deus não escolhe os perfeitos, Ele aperfeiçoa os escolhidos.